Nossa mensagem hoje à noite tem o título Diagnóstico Fatal. Subtítulo: Coisas que temos que considerar quando nossos dias estão contados. Diagnóstico fatal. Coisas que temos que considerar quando nossos dias estão contados. Isaías capítulo 38, versículos 1 a 5 diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém. Esta é a palavra de Deus. Diagnóstico fatal. Coisas que temos que considerar quando os nossos dias estão contados. Meus amados, a consciência da morte, da proximidade da morte, ela afeta dramaticamente a vida de uma pessoa, principalmente quando ela é diagnosticada. A consciência de que alguém está à sombra da morte tem um poder transformador. Não é qualquer tipo de consciência. Não é isso que estou falando. Não estou falando daquele conhecimento geral, vago e distante, que todos nós temos de que um dia nós iremos morrer. Aquele conhecimento do qual Salomão fala no livro de Eclesiastes: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Isso é muito geral, isso é uma visão empírica do mundo, da realidade. Não é sobre esse tipo de conhecimento geral que falo. Falo aqui daquela consciência que estou tentando trabalhar com vocês desde a última vez que pregamos no livro de Eclesiastes, daquela consciência que devemos ter da nossa limitação, da nossa brevidade, da nossa transitoriedade. Estou falando aqui daquela consciência aperfeiçoada ativamente, que nós deveríamos nutrir a respeito, em primeiro lugar, da brevidade da nossa vida, e também da consciência que temos que ter de que estamos sujeitos a 1000 tipos de morte todos os dias. Isso aqui é pensamento sério. Isso aqui ocupou a mente dos grandes pensadores da humanidade, inclusive dos grandes pensadores cristãos, e
uma hora ou outra você vai ter que pensar seriamente sobre isso. A minha intenção é despertá-los para pensar nisso desde já, para que não venhamos a pensar de forma apressada e inapropriada quando momentos difíceis chegarem. Estou falando aqui daquela percepção que buscava o salmista do Salmo 90, quando ele orou intencionalmente: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós, a maioria dos homens, temos o hábito constante de lançarmos esse momento fatídico, nossa própria morte, para um futuro distante. Na verdade, nós negamos este evento a todo momento, de forma consciente, como também de forma não consciente. Nós não acreditamos, ou talvez não queremos acreditar, na proximidade dela, na proximidade da morte. Em nosso íntimo, nós acreditamos que ela alcançará a todos ao nosso redor, e que somente, por último, nos atingirá, né? Foi por causa desse sentimento narcísico, por causa desse sentimento heróico, que nas guerras homens continuavam marchando até serem atingidos por tiros a queima-roupa, porque no fundo eles, no seu coração, ele achava que sempre a bala ia pegar no seu companheiro do lado, nunca nele. E eles marchavam até serem atingidos a queima-roupa. No fundo do coração, o indivíduo não acha que ele vai morrer, apenas ele sente pena daquele que está ao seu lado. Freud explicava isso. Ele dizia que isso era devido ao nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele não conhece a morte, ele não conhece o tempo. Nos recessos orgânicos, fisioquímicos mais íntimos que nós temos, o homem, na verdade, se sente imortal. Imortal. Principalmente os jovens. Aquele sentimento subjetivo de que ele tem muito tempo pela frente, que ele tem muita vida a viver ainda, né? Mas isso não garante nada. É simplesmente aquilo que Ernest Becker disse no seu livro A Negação da Morte, o sentimento narcísico, um sentimento heróico que toda a humanidade desfruta, que nunca é ele que será prejudicado, que nunca é ele que será alcançado pelo ceifeiro. É sempre o outro, é sempre o que está ao seu lado. Ele sempre estará nessa condição num futuro distante. Acredito que essa forma de negar a morte, além de gerar procrastinação de coisas importantes na vida, impede-nos de viver o presente de forma intensa quando nós não pensamos neste fato. Por exemplo, queridos, se você descobrisse hoje que você tem apenas 6 meses de vida, se você descobrisse esta noite que você tem apenas 6 meses para viver, veja onde nós queremos chegar. Sem dúvida nenhuma, você faria algumas mudanças importantíssimas do modo como você vive agora, à luz dessa perspectiva. É verdade, Leão Tolstói acreditava que o conhecimento ativo da morte deveria nos guiar para um viver melhor. E é verdade mesmo. Pergunto, se soubéssemos que definitivamente, deixa eu apertar um negócio, se soubéssemos definitivamente que iríamos morrer hoje à meia-noite,
Será que quando saíssemos daqui, iríamos nos sentar diante da TV para assistir qualquer programa fútil e bobo, qualquer programa de televisão frívolo? Se soubéssemos que nossa vida chegaria ao fim ainda hoje, à meia-noite, será que ao sairmos daqui iríamos ao shopping para fazer aquela compra tão esperada e receber aquele desconto de 40%? Faríamos isso? Não faríamos. Tomamos decisões importantes quando estamos conscientes da nossa finitude. Apressamo-nos a viver mais intensamente e melhor, a tomar decisões que eram para ontem, quando temos consciência da nossa mortalidade, da nossa brevidade, de que o nosso tempo está acabando. Então, quando a consciência ela é despertada para a premência da morte, as pessoas vivem intensamente, é esse o ponto, de acordo com os seus pressupostos. Quando uma pessoa é despertada para a consciência da brevidade da sua vida, ela passa a viver de forma mais intensa aquilo que ela realmente crê no seu coração. Por exemplo, se tal pessoa é um ímpio, é um não crente, ela não crê em Deus, e então ela recebe o diagnóstico de que tem pouco tempo para viver, como ela viverá? O que vai fluir dela? Vai fluir dela as crenças mais importantes. Se para ela não existe Deus, se para ela não existe céu, se para ela não existe inferno, se ela não vai encarar o juízo, se para ela só existe a presente existência, ela dirá: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ela estará dizendo: aproveitemos ao máximo esta vida, porque este mundo e todas as suas possibilidades é tudo o que nós temos. Quando as pessoas estão vivendo a sombra consciente da sua breve existência, elas passam a viver mais intensamente o que elas acreditam. No caso, se a pessoa for uma cristã e ela recebe o diagnóstico de que ela agora tem pouco tempo, ela passa a viver este pouco tempo que tem ainda mais intensamente para a glória de Deus. Ela deixa de ser relapsa, ela deixa de viver aquela vida de suposto zelo e passa a viver mais intensamente, passa a ser mais introspectiva, passa a se avaliar melhor. Por quê? Porque ela crê que após deixar essa existência, ela há de comparecer diante do tribunal de Cristo e há de prestar conta. Ela crê, conforme as Escrituras, que há de prestar conta do que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal nessa existência. É o que o apóstolo Paulo fala na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Este é o ponto. Esta é a ênfase. E vamos ver isso na vida de Ezequias. O rei Ezequias recebeu um diagnóstico. O versículo 1 do nosso texto diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, dizendo a ele: põe em ordem a tua casa, anuncia à tua família qual é a tua vontade última, porque certamente morrerás e não viverás. Ele recebeu esse diagnóstico. Muitos têm recebido diagnósticos até os dias de hoje. Enquanto vivemos neste mundo, meus queridos irmãos, estamos recebendo diagnósticos. Perceba, desde que nascemos,
estamos constantemente sendo avaliados por outros. Nossa saúde é constantemente avaliada, dos pequeninos até os últimos dias de nossa vida. Precisamos de diagnósticos. A vida vai nos dar os seus diagnósticos. A vida nos trará as suas má notícias. Deixe-me dizer uma coisa: não há como escapar disso. Talvez alguém diga, mas eu sou cristão. Eu tenho orado a Deus para que Deus abençoe a minha vida. Sim, continue fazendo isso. Mas não quer dizer que o Senhor, em sua soberania, não te prive das aflições. Continue orando, continue pedindo, continue dizendo: Senhor, livra-nos do mal. Aliás, fomos ensinados a pedir estas coisas. Mas dentro da providência divina, dentro do mistério da providência, muitas vezes o Senhor permite que calamidades, que sofrimentos, que más notícias cheguem aos nossos ouvidos. Temos que nos lembrar que este mundo no qual vivemos é um mundo de dores. Temos que nos lembrar que esse mundo em que vivemos é um vale de lágrimas. Temos que nos lembrar que a verdade fundamental é que, desde que Adão pecou, desde que os nossos primeiros pais pecaram e caíram, eles abriram a porta para que o pecado, o sofrimento e a morte entrassem no mundo. Então, Deus determinou que a morte fosse o último inimigo a ser colocado aos pés de Cristo nosso Senhor. De modo que cada pessoa deve enfrentar doenças e ferimentos enquanto viver. Vivemos neste mundo caído, vivemos neste mundo amaldiçoado pela ira de Deus contra o pecado. Nosso planeta é amaldiçoado pelo pecado e é um fervilhante caldeirão de sofrimentos e mortes. Dessa forma, estamos sujeitos a 1000 possibilidades. Enquanto, por exemplo, prego neste exato momento, centenas de pessoas neste exato momento ao redor do mundo estão recebendo uma má notícia. Estão recebendo um péssimo diagnóstico. Há pessoas nesse momento que estão recebendo uma ligação da sua empresa dizendo que ela está demitida, que ela não irá trabalhar no dia seguinte. Enquanto estou falando a vocês, nesse momento, há uma esposa em algum lugar, ou várias, a possibilidade é muito grande, pedindo nesse exato momento ao seu marido o divórcio. Enquanto eu prego a vocês, nesse exato momento, uma mãe está recebendo uma ligação de que um ente querido, um filho seu, sofreu um acidente gravíssimo e está a caminho do hospital. Diagnóstico. Não pense que você está livre deles. Só a graça de Deus para nos proteger, só a graça de Deus para fazer com que nós aprendamos alguma coisa quando estas calamidades chegarem, porque em tudo há um propósito, por mais que demoremos a compreender, ou por mais que nunca o compreendamos. Lembremos-nos do que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que foram chamados de acordo com os seus decretos. Que o Senhor Deus nos ajude a enfrentar as más notícias e os dias maus. Ezequias fora diagnosticado com uma doença terminal. E pense, por exemplo, nesta situação. Pense no caso das doenças a que estamos sujeitos. Não existe, meus irmãos, uma única parte do corpo humano
seja do lado de fora, seja do lado de dentro, nenhuma única função corporal que não tenha um conjunto reconhecível de doenças que a ataquem no nosso corpo. Estamos sujeitos a muita coisa. Até 2017, a Organização Mundial de Saúde classificou 12.420 categorias de doenças que o ser humano está sujeito a ter neste mundo. Acrescente-se a isso as possibilidades inúmeras de erros que podemos cometer e, por conseguintes, acidentes. Para você ver como a sua vida é frágil. Como devemos nos apressar a termos pensamentos excelentes sobre a nossa brevidade e a vivermos mais intensamente para aquele grande dia, para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Ele recebe o diagnóstico e o profeta lhe fala: põe em ordem a tua casa. Aquilo que você não vem fazendo, aquilo que você não vem dando atenção, faça agora. Põe em ordem, organize, porque morrerás e não viverás. Quando Ezequias ouve isso, ele fica frustrado, ele fica chateado. Ele diz num salmo de lamento, logo abaixo do texto que nós lemos, ele escreverá o seguinte mais tarde: em pleno vigor de meus dias. Diz isso ele no versículo 10. Na NVI, a tradução é: no vigor da minha vida. Ele continua e diz: hei de entrar nas portas do além. Olha o que ele diz mais: roubado estou dos restos dos meus anos. Ezequias diz isso, ele está chateado. Ele era um homem relativamente jovem, ainda não tinha herdeiros, estava com os seus 39 anos, estava no auge da vida. Alguém disse que a vida começa aos 40. Ele tinha feito recentemente uma grande obra, uma grande reforma. Ele estava no pique da existência, estava ativo, e de repente, a má notícia. E de repente, esse diagnóstico, tudo estava acontecendo tão rápido, tudo estava acontecendo inesperadamente. Ele disse o seguinte: do dia para a noite darás cabo de mim, no versículo 12 abaixo. Do dia para a noite darás cabo de mim. Ele acha que foi muito rápido o que lhe aconteceu. Ele nunca percebeu a fragilidade da sua vida como percebe agora, como ele está sujeito a sumir desse planeta de um momento para o outro. E é verdade. Na verdade, meus irmãos, fazemos muitos planos, mas se você perceber a realidade, se você pensar bem a realidade, só temos o hoje. Só temos o hoje e talvez nem a totalidade desse dia. De repente, todos os anos durante os quais Ezequias esperava que houvesse mais conquistas, precisava vencer o rei da Assíria, precisava guerrear as guerras do Senhor, de repente agora se vê frustrado, impedido, limitado e com seus dias contados. E ele percebe que a vida dele se desvanece como um vapor. O que é que ele faz ao receber essa notícia? O que é que ele faz? O relato diz que ele ora. Ele ora. Escute uma coisa. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, em sua famosa teoria dos estágios, no seu livro sobre a morte e o morrer,
essa psiquiatra que já faleceu, ela diz o seguinte, que aquele que foi diagnosticado com uma doença terminal passa primeiro a negar a situação. Segundo estágio, ela começa a negar, então a pessoa passa para a raiva, ela fica indignada com o que lhe aconteceu. Depois, a raiva evolui em terceiro lugar para um estado de depressão. E por fim, passa ao êxtase da aceitação. A pessoa aceita. Ela desenvolveu essa teoria de tanto observar os pacientes terminais. E na maioria dos casos é isso que acontece. Negação, raiva, depressão e por fim aceitação. E então os homens morrem. Principalmente a maioria dos descrentes, que não vê mais um outro estágio além da sua situação presente. Para Ezequias não. Há mais um estágio, é claro, ele ficou chateado. Já lemos o salmo que ele faz abaixo, um salmo de lamento. Roubaste-me os melhores dos meus dias. Estou prestes a entrar nos portões do além. Ele está chateado, ele era relativamente novo. E agora se vê com os dias contados. Mas ele não aceita de imediato. Ele não chega no êxtase da aceitação. Ele ora. Ele ora para que o Senhor restabeleça a saúde. E é interessante aqui. Só que há um detalhe. Presta atenção na forma como ele ora. Virou então Ezequiel o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que eu andei diante de ti com fidelidade, eu andei diante do Senhor com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Ele está chateado, ele acha que não deve morrer naquele momento. Ele acha até mesmo que o Senhor está sendo injusto para com ele. Ele diz: eu fiz tantas coisas. Eu procurei andar na tua presença, houve inteireza de coração, tudo que eu fiz de coração. Eu fiz a reforma no templo, eu fiz o que precisava fazer. E é assim que o Senhor vai me premiar. Eu ainda posso fazer muito mais. Olha como eu vivi para o Senhor. Por que me retirar agora do mundo? A ideia aqui é que ele está apontando para o que ele fez, para as suas obras, para a sua vida diante da face de Deus. Ele está dizendo: olha como eu vivi. Escuta uma coisa. Nossas obras, nosso serviço no reino de Deus, nossa vida de santificação, escute, tudo isto não é, aos olhos do Novo Testamento, aos olhos da revelação mais completa, não é o melhor fundamento sobre o qual um crente deva estar diante de Deus, baseado em suas obras, baseado na sua vida com Deus. Não é esse o fundamento. Não é a melhor opção de oração. Mas apesar disso, há algo interessante que nós podemos aprender aqui. A questão da consciência diante de Deus. Escute uma coisa. Como nós vivemos? Se porventura recebermos um diagnóstico, veja bem, isso acontece. Todas as pessoas que se viram face a face com a morte, de repente se viram numa situação que estava prestes a morrer, vocês com certeza já ouviram a frase: foi como se o filme todo da minha vida passasse num relance diante dos meus olhos. As pessoas dizem isso. Eu lembrei de tudo que eu fiz e que eu não fiz, que eu deixei de fazer. As pessoas falam isso. E é verdade. Quando ele recebe aqui o diagnóstico, ele fala a mesma coisa: lembra-te, eu peço, olha como eu vivi. Olha como eu vivi para ti, somente para ti.
Ezequias fala com isso que ele estava em paz com a sua consciência nesse momento tão drástico. Na Bíblia, eu quero que você preste atenção nisso, na Bíblia a palavra para consciência significa literalmente conhecimento consigo mesmo. Escute, meus irmãos, Deus, Ele deu ao ser humano a capacidade de se conhecer, de se avaliar, o que nos torna diferentes de todas as outras criaturas terrestres, essa capacidade de pensar no que fazemos, essa capacidade de sentir remorso quando erramos, de sentir alegria e orgulho quando acertamos e fazemos alguma coisa que é correta. Podemos, por assim dizer, olhar para dentro de nós e fazer uma avaliação moral de nós mesmos, agindo como um juiz interno a essa boa consciência. Escute só. E não há nada melhor em horas terminais do que você ter essa excelente amiga, a consciência. A consciência, uma boa consciência, ela é uma boa companheira na hora de deixar este mundo. Ela contribui para a sua paz de espírito. Ela contribui para a sua certeza de salvação. A consciência naquele dia, ou ela será sua amiga e te consolará, ou a tua própria consciência naquele dia será a tua inimiga e te castigará. Meus irmãos, é verdade. Os ímpios, os descrentes são terrivelmente castigados por ocasião da sua morte. As Escrituras, por exemplo, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 27, o autor sagrado diz ali que há no momento da morte do ímpio certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. É uma verdade. É uma verdade comprovada pela história. Veja o seguinte caso. Disse que a enfermeira francesa que estava presente na morte de Voltaire, sendo pedido a ela, sendo instada a atender um homem inglês, cujo caso era muito crítico, ela perguntou: sim, eu posso estar lá, foi a sua resposta, mas ela reforçou. Antes de atender esse paciente inglês, ela reforçou. Ela perguntou: esse homem, ele é um cristão? E responderam para ela: sim, esse homem que está nessa situação difícil, ele é um cristão. E ela foi mais incisiva, ela perguntou: esse homem é um cristão no mais alto e melhor sentido do termo? Aí estranharam. Mas por que a pergunta? E ela disse o seguinte: eu era a enfermeira que frequentava Voltaire em sua última doença, e por toda a riqueza da Europa, nunca mais eu quero ver um infiel morrer. Nós não sabemos dos detalhes, mas deve ter sido períodos de agonia na vida de Voltaire, aquele cético, quando estava prestes a morrer. Não sei ao certo o que ele disse, mas essa enfermeira testemunhou um infiel morrer e está dizendo aqui que não quer ver outro infiel morrer. Um homem que passou a vida toda negando a realidade de Deus, e agora, diante da morte, quando estava prestes a partir para aquele país, de cujas fronteiras o viajor jamais retorna, titubeia, lamenta, se angustia. O túmulo para os ímpios e descrentes é o fim de toda esperança. Sir Thomas Scott
um ateu morrendo, disse o seguinte: até este momento pensei que não havia nem Deus, nem o inferno. Agora eu sei e sinto que há ambos e estou condenado à perdição pelo julgamento justo do Todo-Poderoso. Últimas palavras. Alguém já chegou a dizer que o inferno é uma doutrina crida quando é tarde demais. Quando é tarde demais. As pessoas parecem que veem aquela placa, aquela inscrição que há em cima do portal do inferno, no livro de Dante Alighieri. Parece que leem ela quando estão prestes a morrer. No livro Inferno de Dante diz que quando os condenados entravam, liam a seguinte inscrição: deixai fora toda a esperança. Deixai fora toda a esperança. Não há retorno. Não há lugar aqui para arrependimento. Não há a graça de Deus neste lugar. Só a punição. Parece que eles veem isso. Certa, disse o apóstolo, expectação horrível de ardor e fogo. Qual é a exortação das Escrituras para nós? Será que podemos, meus irmãos, a semelhança de Ezequias, diante de tal diagnóstico, poder dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te de como eu vivi. A minha consciência testifica com o meu espírito de que eu vivi para a tua glória. Não vivi formalmente, vivi de todo o coração, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Será que, é claro, já falei, à luz do Novo Testamento, não é uma oração muito fundamental apontarmos para as nossas obras, mas por outro lado, será que podemos afirmar essas coisas? A nossa consciência pode corroborar conosco de que temos vivido para a glória de Deus. O apóstolo João fala: se o nosso coração não nos acusa, temos firmeza diante dele. Sabemos que podemos orar a ele e ser atendidos, se o nosso coração não nos acusa. Se fazemos a sua vontade, sabemos que ele nos ouvirá. Essa questão da consciência é algo que aparece até ser independente de nós. Você faz algo errado e ela está em você e ela te acusa. Você às vezes quer calá-la, mas ela insiste. Parece que é algo independente do ser humano. Foi Deus que colocou ali. Mas a consciência, escute, ela está enfraquecida pela queda. A consciência por si só não pode despertar você para se arrepender. Ela precisa ser vivificada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa convencer e aprimorar a sua consciência para que haja arrependimento. Pedro disse: mantenham uma boa consciência. Mantenham uma boa consciência. Boa consciência, já disse, e oração andam juntos. Boa consciência e oração andam juntos e é uma excelente companheira na hora da morte e na hora da oração. Isso é importantíssimo. Agora veja o que acontece. Há um outro elemento nessa oração de Ezequias que eu quero que você preste atenção. Há uma espécie de barganha aqui. O que eu falei? Há uma espécie de barganha aqui. Parece que Ezequias está barganhando com Deus. Escuta, veja como eu vivi. Irás me matar? Reflita comigo. Da forma como você vive hoje, se você tivesse que barganhar com Deus, você conseguiria? Você poderia, deixe-me explicar melhor, você poderia apresentar a Deus motivos para que Ele não te tirasse agora da terra?
Você poderia dizer: Senhor, olha como eu estou vivendo. Eu posso fazer muito mais. Eu ainda tenho saúde, eu tenho 39 anos, eu tenho 40 anos. Se o Senhor me permitir viver, eu posso dar continuidade a esse trabalho. Você poderia barganhar com Deus? A sua consciência lhe ajudaria ou o céu olharia para você, como diz no Evangelho de Lucas, olharia para você como uma figueira que não dá fruto, apesar das misericórdias de Deus, apesar dos meios de graça, ou o céu olharia para você e diria: por que ele ainda ocupa a terra inutilmente? Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Porque ela ainda está aí. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, este planeta, apesar da sua miséria e tristeza, não é um palco para que vocês exibam uma vida de pecado. Por qual motivo você oraria a Deus para continuar aqui? Uma vez eu entrei no gabinete pastoral, há muito tempo atrás, e é algo mais ou menos assim como eu vi na plaquinha. Tinha uma plaquinha na parede, uma espécie de quadro. E aquela plaquinha dizia aos que entravam no gabinete pastoral: diga ao Senhor por que você não vai na escola dominical. Você pode apresentar razões para mim, você pode se desculpar comigo, com o reverendo Carlos Eduardo, com os presbíteros da igreja, com os diáconos, mas o Senhor sabe de tudo. Você diz: por força maior. Será? Por motivo maior não fiz isso nem aquilo. Tudo bem, tudo certo, vá em paz. Mas diga ao Senhor, tente barganhar com o Senhor, porque Ele não te deveria tirar da terra ainda hoje à noite. O educador americano, falecido já, Horace Mann, disse o seguinte: desde que você não tenha feito nada pela humanidade, você deveria ter vergonha de morrer. Desde que você não tenha feito nada pela igreja, nada pelos seus companheiros de existência, nada pelos homens e mulheres deste mundo, nada pelos jovens, mas você tenha vivido apenas a sua vida medíocre, tacanha e mesquinha, você deveria ter vergonha de receber um diagnóstico e morrer. Você é incapaz de fazer qualquer barganha com Deus. Se você recebesse o diagnóstico hoje, sua consciência testificaria com o seu espírito de que você é dele, de que você está indo para ele. Você diria: estar com Cristo é melhor. Ou você diria também, como o apóstolo Paulo: prefiro estar com Cristo, mas o cuidado com a igreja de Deus me impede de ir agora. Qual o motivo que você iria alegar para permanecer? Qual a base da sua oração? Para continuar vivendo a sua vida inútil, medíocre, tacanha, mesquinha? Queridos irmãos, Deus nos chama hoje à noite a que entendamos que os nossos dias estão contados, mesmo que não tenha saído nenhum diagnóstico formal, estamos com os nossos dias contados.
É verdade. São sábios aqueles que perceberam isso. O terceiro presidente na ordem de sucessão dos Estados Unidos da América foi baleado. E depois de baleado, ele ficou vivo alguns dias ainda, com muitas dores, num estado terrível. E nas suas últimas horas de vida, quando a esposa percebeu que ele estava morrendo, ela gritou, ela apressou-se para cima dele, segurou pela roupa e disse: deixe-me ir contigo. E ele, nas suas últimas palavras, disse: querida, todos nós estamos indo. Todos nós estamos indo. Não é porque não saiu um diagnóstico hoje que você está livre. Neste exato momento, nosso corpo está envelhecendo. Paulo chamou esse corpo de humilhação. Neste exato momento, as nossas células estão morrendo. Nesse exato momento, alguma coisa pode estar crescendo dentro de você. Alguma coisa silenciosa, mas fatal. Todos nós estamos indo. Como temos vivido? Querido, mas já saiu. O diagnóstico que é geral. O diagnóstico que atesta que todos nós somos pecadores e que iremos morrer por causa do nosso pecado. Já saiu esse diagnóstico de que todos somos pecadores e que o salário que os pecadores merecem é a morte. Mas também já foi anunciado pela palavra de Deus que Jesus é o médico dos médicos. Que Ele cura, que Ele pode curar a enfermidade mortal. Não sou teólogo da prosperidade, não direi a você que Ele curará todas as pessoas que estão aqui hoje. Ele pode curar. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele pode salvar a todos aqueles que creem nele. Ele não deixará confundido aqueles que creem nele. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode curar as enfermidades do corpo e principalmente a enfermidade da alma. Pecado que está impregnado em todos nós. O pecado do alto da cabeça até a planta dos pés, Ele pode curar. Ele pode nos livrar dessa natureza corrompida que nós temos. Como temos vivido? Já pedimos a cura dEle? Já pedimos que Ele nos liberte? Já pedimos que Ele nos restaure a saúde física e espiritual? Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E vivamos à luz de um diagnóstico mortal. Vivamos à luz de um diagnóstico mortal, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.